Ok. Olá, pessoal. Estamos aqui iniciando a continuação do capítulo 4, nos domínios da mediunidade. Eu e a Célia não conseguimos, na última semana, gravar o capítulo inteiro. Então, só estou deixando aqui essa explicação para que quem estiver entrando nesse vídeo possa saber que existe a parte 1 e a parte 2. Hoje nós estamos fazendo a parte 2, que é a continuação a partir da metade do capítulo. Tá ok? Então, vamos iniciar o nosso estudo. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, para que possamos continuar com toda essa assistência que nós tivemos na parte 1, na outra semana, nossos amigos do plano espiritual juntinho de nós, nos guiando, e assim as reflexões possam vir de maneira serena, calma, tranquila, mas esclarecedoras, pois é assim o objetivo do nosso estudo, aprendermos e trazer para a nossa vida prática esse aprendizado. Nós estamos dando continuidade, porque nesse capítulo, Célia, primeiro deixa eu falar aqui, né? Boa noite, tudo bem com você? Tudo em paz? Boa noite, muito bem, muito bom. Pronto para continuar o estudo. Maravilha. Então vamos dar continuidade, direto ao tema. Estamos participando nesse capítulo, Célia, se bem eu me lembro, e nós estudamos, de uma reunião mediúnica, onde o André Luiz, o Aulos e o Hilário, o Aulos, que é o orientador, está coordenando a parte espiritual, e o André Luiz está trazendo as informações. Nós paramos justamente quando eles estavam observando a condição dos assistidos do plano espiritual que estavam chegando para a reunião, para serem atendidos. Eles estão envolvidos com os encarnados presentes na casa, e eles estavam ali, inclusive com seu perispírito todo com problemas, né? Mutilados, tinha de tudo ali. Então, o André Luiz falou que parecia uma nuvem escura, acinzentada, que estava chegando. E o Aulos explicou para ele que nem precisava de usar o psicoscópio, bastava que ele se concentrasse, que ele ia enxergar a condição daqueles espíritos que ali estavam. E aí agora nós vamos compartilhar a tela. Você gostaria de relembrar mais alguma coisa que eu possa ter deixado passado? É esse mesmo a introdução da parte 2? Não, é isso mesmo. Eu só queria dizer que a gente acabou fazendo paralelo com os nossos trabalhos nas casas que a gente está, né? Porque a importância desse estudo é nos frisar melhor o que acontece no plano espiritual, e nós que somos intermediários, bastante imperfeitos, sabemos, né? Mas com a nossa boa vontade, com a nossa fé, a gente se coloca à disposição, e sabendo tudo isso que rola, enquanto está se processando a nossa reunião, a nossa responsabilidade cresce e a gente para um pouco melhor, né? Porque é muita coisa. É verdade. E é tão bom estudar, Célia, e comentar assim um com o outro as experiências que nós temos nos trabalhos de desobsessão, e aqui nas obras que o Chico, com a sua mediunidade espetacular, ele captava tudo realmente, as informações que o André Luiz trazia, e nos enriquece para podermos voltar lá no trabalho da casa e termos uma possibilidade melhor de atender os irmãos que chegam lá no plano espiritual, muito carentes, como é o que está acontecendo aqui na obra, e nós um pouquinho mais de bagagem para poder lidar com eles, aprender o tanto de carinho, de amor que nós precisamos de dedicar nesse momento, né? Pois eles passaram por uma experiência talvez até muito degradante, pior do que o que nós vemos aqui na nossa realidade física, estão vivenciando às vezes um período grande
grande na erraticidade e chegam lá com a benevolência divina, com essa possibilidade de receber. E quem que está lá para poder auxiliar? Nós precisamos de criar essa sintonia com o plano, com os mentores, para que eles nos ajudem, porque a gente pouco pode oferecer, mas se estivermos lá de boa vontade, igual você falou, maravilha. É esse mesmo o caminho, ok? Então, vamos ao nosso compartilhamento, a partir do slide que nós paramos, que vale a pena a gente dar sequência e fazer a leitura, né? Por favor, Sérgio. Ok, então. Ante o serviço, né? Continuação do capítulo 4. Pareciam envolvidos em grande nuvem ovalada, com nevoeiro cinza escuro, espesso e móvel, agitado por estranhas formações. Aquilo que você falou, né? Reparei o conjunto, notando que alguns deles se mostravam enfermos, como se estivesse ainda na carne. Porque um desencarnado enfermo era novidade até então, né? Hoje a gente até, estudando um pouquinho mais, a gente entende que o corpo espiritual adoece também, né? Membros lesados, mutilações, paralisias e ulcerações diversas eram perceptíveis a rápido olhar. Talvez porque Hilário e eu nos demorássemos com atencioso exame, na posição de aprendiz em aula, um dos colaboradores espirituais da reunião acercou-se de nós e falou cordial. Esse eu é o André Luiz que está narrando. Exatamente. E agora está se aproximando dele um dos espíritos da casa que trabalham coordenando o serviço na casa e vai deixar aqui, com certeza, esclarecimentos bastante preciosos que o André Luiz já está aqui dizendo, né? E que nós estaremos acompanhando. Verdade. Isso vale para a gente entender, até aqueles que participam na casa, para ver a organização que tem antes, durante e depois dos trabalhos. Tudo que acontece lá tem tudo a ver e está devidamente orquestrado por mãos firmes e fortes, né? A gente tem que confiar e fazer a nossa parte. Legal, isso mesmo. Inclusive... Ou na continuação. Inclusive, só para fechar, isso é uma coisa muito importante que nós precisamos de ter consciência. Que o plano espiritual ele é muito organizado. Ele é planejado tudo. Eles sabem com antecedência quem de nós está ali realmente caminhando, já se preparando durante o dia para o trabalho, e aqueles que realmente já estão se colocando para esse trabalho já começam a ser assistidos e tratados, porque nós temos que ir para ajudar. Nós precisamos de chegar no trabalho na condição de um instrumento com possibilidade de ser útil. E é muito importante, nós não podemos simplesmente chegar lá na casa, cheguei, hoje quase que não deu para vir. Não é bem assim. Se compromete, se coloca para o trabalho, vai se preparando, já que nós somos, como falamos, muito imperfeitos ainda, não podemos estar no dia a dia, todos os dias, 100% do nosso tempo ali, com esse tipo de concentração, porque nós não conseguimos, né? Poderíamos sim, mesmo estarmos executando as nossas atividades todas, independente disso, conseguirmos ter essa concentração, ter essa boa vontade de estar sempre se corrigindo, melhorando, mas não é assim. Mas ainda bem que o plano espiritual tem essa organização, eles vê aqueles que estão realmente com disposição e começam a dar a assistência para que possamos lá ajudar e não atrapalhar, né? Exatamente. Esse nosso compromisso é seríssimo. Então, cada um de nós que está estudando, ou que ainda vai estudar, que se coloque, né, nessa condição, que às vezes não é nem médio ostensivo, mas sabe que entrou na casa, estando em condições, a espiritualidade nos usa para cuidar dos irmãos, né, que chegam lá encarnados ou não. Sim.
Tá, na continuação. Nossos irmãos sofredores trazem consigo, individualmente, o estigma dos erros deliberados a que se entregaram. O Paulo falando para o André Luiz, né? Para o outro estudante. A doença, como resultante do desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. Por isso que a gente fala, morrer é fácil, de desencarnar, não, né? Porque para desencarnar. Mas adquire melhores positivas em reunião de intercâmbio? Hilário indagou, né? Espantadiço. Aí ele fala assim, esclareceu o interlocutor. Assimilo ideias novas com que passam a trabalhar, ainda que vagarosamente, melhorando a visão interior e estruturando, assim, novos destinos. A renovação mental é a renovação da vida. Ui, só esse finalzinho já arrepiou, né? É verdade. Porque é assim, e a gente sabe que a gente desencarna, a gente não vai virar santo, não vai mudar nada. Por quê? Porque não tem saltos na evolução. Então, a gente tem que estar encarnado, se preparando para o momento que o corpo se for, saber que o que a gente vai apresentar lá é exatamente o que a gente é. A natureza não dá saltos, né? E a renovação, Célia, ela é um convite da vida. A renovação, independente de você estar aqui no plano físico ou você estar no plano espiritual, ela é constante em nossa vida. É um convite para que nós possamos mudar constantemente a condição nossa atual. Nós estamos precisando de acreditar nisso, ter essa certeza dentro de nós que nós podemos, que nós devemos sempre fazer isso. Agora, nós podemos também fazer e buscar essa renovação em todos os setores da nossa vida. A renovação mental é que vai fazer com que a gente não recaia novamente nas esparrelas que nos levaram a chegar com um determinado sofrimento. E quando você está no plano espiritual e se vê dessa forma, fica muito claro isso, porque você começa a ser tratado no plano espiritual e é mostrado tudo que aconteceu no seu progresso. E a partir daí, você entende por que você chegou ali daquele jeito. Agora, os espíritos que não estão ainda conseguindo vislumbrar, ver isso, eles serão ajudados nas reuniões de desobsessão, eles serão ajudados a partir do momento que ele levou aquele choque, né, anímico. Ele criou uma possibilidade de, a partir daí, começar a ser conduzido para essa lembrança que vai esclarecer e fazer com que ele modifique aquilo que está acontecendo com ele. É por aí, pelo que eu tenho entendido, é mesmo? Você concorda? É por aí. Essa renovação mental está nada mais, nada menos dentro da reforma íntima, que é a constante que a gente deve fazer, é esse crescimento que você acabou de falar, dioturnamente. Não é porque deixou o corpo físico que a gente vai mudar radical. Por isso é um exercício que a gente tem que fazer direto e reto. Não é? É verdade. Então, Continua. vamos ao 11, né? Meditei na ilusão dos que julgam na morte livre passagem da alma, em demanda ao céu ou do inferno como lugares determinados de alegria e padecimento. É outra coisa que a gente precisa focar muito nas palestras, desmistificar isso, né? Porque a maior parte de desencarne já fica esperando, a maioria esperando o céu, é claro, né? Porque todo mundo se acha santo, acha que cumpriu sua parte direitinho. Ou aqueles que foram, assim, bastante persistentes, né, no mal, já sabe que vai queimar no fogo do inferno. E, graças a Deus, é um padecimento, mas não é como falam, né, como foi pregado desde sempre. Sim. Bom,
quão raros na Terra se capacitam de trazermos conosco os sinais dos nossos pensamentos, de nossas atividades e de nossas obras. E o túmulo nada mais faz que o banho revelador das imagens que escondemos sobre as vestes carnais. Olha isso! Eu posso esconder o que eu estou pensando de você e de todo mundo, mas isso está implantado em mim. Quando a gente sai do corpo de carne, a gente se revela exatamente como é. Ai. A consciência é um núcleo de forças em torno do qual gravitam bens e males gerados por ela mesma, e ali estávamos defrontados pela vasta fileira de almas, sofrendo nos purgatórios diferenciados que lhes eram característicos. O inferno pessoal, né, meu irmão? A coisa não é tão... A partir do momento que você começa a ter os esclarecimentos sobre a vida verdadeira, que é a vida espiritual, você começa a ter mais calma, porque esse entendimento faz com que você direcione seus pensamentos também da forma correta. Quando Jesus promovia um alívio para alguém, ele sempre disse para esse alguém para que mudasse, que ele não fizesse a mesma coisa que sempre fez até agora, porque só assim ele iria fazer com que aquele alívio da dor que ele estava sentindo, que naquele momento Jesus, através dele, da sua capacidade e de todo o exército de espíritos que o auxiliavam, conseguia aliviar a dor da pessoa com a magnetização, com o poder que ele tinha mental e a ajuda da ciência espiritual, a pessoa saía dali. Mas o único que tem a capacidade de curar verdadeiramente não é Jesus, não é Deus, é a própria pessoa. E isso precisamos de encampar no nosso conhecimento e trazer para a nossa vida para que a gente possa ter essa certeza. Jesus disse, vós sois deuses. Então, ele quis dizer exatamente isso. Vocês é que têm a capacidade de curar as suas mazelas. Se vocês não, porque tudo que você tem de dor, de consequências desagradáveis na sua vida, é causado, não é por Deus, não é pelo demônio, não é por espírito ruim nenhum, é por você. Você é o único, e se você conseguir admitir isso e realmente encampar essa vontade de modificar, você não vai conseguir transformar totalmente de uma hora para outra, mas vai ficar mais leve o fardo que você vem carregando. Esse fardo é seu, não é de ninguém. E muitas vezes a gente quer que os outros carreguem o nosso fardo. Não é por aí. Mas é muito bom refletir e rever esse conceito. Ao peso e nós... Tudo que nós fizermos, nós vamos responder por isso. É por isso que nas palestras, muitos dos irmãos, quando perguntam, você é espírita, então me explica isso, e a gente tem que saber explicar muito bem, essa diferença que existe no mundo, porque Deus deixou que isso acontecesse. Eu falei, por lá, Deus fez as leis, e cada um de nós está andando sob ela do jeito que achou melhor. Ação e reação. Aí a gente vai explicando para a pessoa, porque dá a impressão que um Deus, lá, aquele velhinho com cajado, dá vida farta para uns e para outros a miséria. E não é assim. Nós estamos desmistificando bastante isso, muito bom. E é tão bom a gente ter essa consciência de que, primeiro, não estamos sós jamais. Em momento algum. Nunca estamos sós. Porque nós temos um magnetismo pessoal. E esse magnetismo está em função do que você já conquistou até aqui. Se você conquistou uma condição de vibração dos seus campos, dos corpos que você tem, e eles estão numa certa vibração,
tudo que entrar na sintonia dessa vibração vai chegar para você. E a partir daí você Muito legal. pode... Isso que nós vamos aprendendo nessas obras e vamos ficando esclarecidos para que a gente consiga ter um dia melhor. O de hoje, o de amanhã, o de sempre. É mais ou menos o que os espíritos vêm nos trazendo nessas informações, né? E aqui ele deixa muito claro, né, nesses textos que a gente está lendo, falando dessa capacitação que o espírito pode ter, porque ele, enquanto está aqui, ele consegue enganar um ou outro, fazer as coisas, mas é só plantação, é só plantação. A colheita é a lei, a colheita é da lei, né? Exato. Exatamente. Muito legal. E aquele espírita que não estuda e não sabe essas tendências, acaba não se resignando perante as leis, porque se nós andarmos na lei direitinho, nós vamos ter afinidade com coisas melhores. Do contrário, idem, idem. Simples assim, né? Olha que é muito legal. Nós já temos uma grande dificuldade para seguir as leis dos homens. Imagina a lei divina. Como? É verdade. Eu assumo realmente que a dificuldade é enorme, Sérgio. A gente não consegue. Eu não vou falar pela gente, não, pelos outros, não falo por mim. Como eu tenho dificuldade de seguir algumas leis que, até para dirigir, né, você comete falhas constantes. Eu preciso de me corrigir nisso. Eu sou chamado a atenção direto, né? Eu não sei se é por falha. Realmente, é falha própria, eu tenho que admitir isso. Eu acho que nós, a partir desse momento que você começa tentando, pelo menos a mais simples, que é a lei aqui da matéria, você conseguindo entrar nela, você já vai ter uma tendência melhor a se inserir na lei divina e, a partir daí, você criar uma verdade maior na sua vida. Beleza? Isso mesmo. Muito bom. Por isso que é delícia estudar. E assim, estudar, bater um papo, assim fica show de bola, né? Assim que Continuação. Vamos lá. Haveremos de... Hã? Vamos em frente. Você falou? Não, é isso mesmo. Vamos em frente. Haveremos de triste companheiro e uma excelente expressão fisionômica, hilário, no impulso todo humano, perguntou-lhe: amigo, como te chamas? Eu? Respondeu o interpelado. E num esforço tremendo e inútil de recortagem de alguma coisa, juntou: eu não tenho nome. Impossível, considerou meu colega, dominado de espanto. Todos temos nome. Esqueci de tudo, comentou o infeliz, desoladamente. Olha que diálogo, né? Esse esquecimento é uma fuga, né? Aliás, na carne a gente já faz isso, porque quem tem alguma síndrome, preguiça exacerbada e tudo mais, é uma fuga da realidade. E a gente, enquanto espírito, no mundo espiritual, então, vixe Maria, tem N questões que levam a isso. Olha que irmão sofredor, né? Aqui dá para ver claramente que ele ainda está iludido como ele estava aqui no plano material. Ele, quando chega no plano espiritual, e os espíritos que já estão coordenando o trabalho, que já estão com uma visão maior, e não adianta querer enganar eles. Do mesmo jeito que nós aqui, na carne, nós às vezes fazemos as coisas pensando que nós estamos enganando. Alguns até negociam com Deus, não sabe? E acabam querendo, nessa ilusão que está fazendo, que ninguém está enxergando o que ele está pensando. E no plano espiritual, é muito claro para os espíritos superiores, porque nós temos, ainda mais agora, tem até o psicoscópio aí, que eles acabam utilizando e verificando toda a energia que envolve a aura daquele espírito. E toda vez que nós
nos colocamos iludidos, pensando que nós estamos enganando, que estamos diludiando, que estamos na controvérsia da lei, nossa, fica muito claro. E hoje, Célia, na própria matéria aqui, você já consegue perceber isso com a sensibilidade de alguns, né, que simplesmente fala assim, não é possível. Porque quando a gente conhece um pouquinho da verdade, e você fala, e a pessoa, ela fala com a propriedade, às vezes até se enganando. As pessoas, É verdade. elas acreditam na mentira que ela fala. E aí você fala assim, não é triste, né? possível que a pessoa está acreditando desse Não jeito. enxerga, Ao mesmo tempo, não enxerga um palmo. ao mesmo tempo, a misericórdia divina é tão grande que os espíritos que nos ajudam falam para a gente assim, calma. Por quê? Cada um está num determinado momento e a gente tem que olhar com carinho, mesmo você percebendo que a pessoa está ali iludida, está tentando burlar um caminho lógico da vida, e você olhar com carinho essa pessoa. Essas reflexões que a gente vem tendo quando você se coloca para estudar, e a gente sabe que nós temos o amparo, né, dos amigos que acompanham a gente e tudo mais, são reflexões necessárias para a gente que está estudando rever a forma de, a partir de agora, de encarar a vida, de olhar para o próximo, de vivenciar. Então, quando nós estamos com essa reflexão, é uma chamada de atenção para nós mesmos. É por isso que não dá para ficar sem você ir estudando, ir estudar, buscar esses momentos, que é um momento de união que esses espíritos aproveitam, porque eles querem te ajudar sempre. Mas eles querem ficar perto de você quando você está se colocando também para o estudo, para o aprendizado. Uhum. Quando estamos despertos, né? E ver a importância do estudo é tanta que nós estamos aqui fazendo essa gravação, conversando. Depois, lógico, que eu e você, a gente vai dar uma olhada de novo e tudo mais. A nossa percepção amplia de tudo que a gente falou aqui e ainda tem um tanto enorme para ser falado, para ser exemplificado. Então, aquele espírito que fala, eu já vi uma vez, ou já vi tal filme, falei, agora vejo estudando. Você viu, é um passando. Agora faz estudando para você ver como é diferente. É muito legal. Eu não sei se você já ouviu, eu já assisti algumas palestras de como se diz, é no centro do país aí, tem um instituto e eles, inclusive, tem um trabalho muito lindo. O nome do trabalhador que é gerente, que administra essa casa, é Maurício Crispim. Né? O nome dele eu lembrei agora. É IBES, eu acho que é IBES, Instituto de Benevolência, e ele falava assim, que a hora que ele já tinha lido 20 vezes cada obra do André Luiz, ele conseguia ainda ter mais visão de precisar de ler outras 20 para buscar tudo que tem ali inserido para esse aprendizado. Né? Eu fico imaginando assim que a gente às vezes lê uma vez e guarda o livro, nunca mais. Então tem pessoas assim, aí você fala assim, será que essa pessoa era sensata? Não sei. E talvez o esclarecimento já é tão superior ao nosso que ele está enxergando coisas que a gente ainda vai enxergar, quem sabe, numas próximas encarnações. Não é? Mas é isso, vamos fazendo do jeito que nós estamos fazendo. Texto a texto, slide a slide, e já ajuda. Isso já vai esmiuçando, a gente cresce, e quem vem depois, se quiser, sair um material imperdível, e ele vai fazer outras reflexões, as próprias reflexões. Muito interessante.
É Estou sempre verdade. dentro, viu? Então, vamos ao próximo. Aí, na continuação, é um caso de amnésia a estudar, aclarou o companheiro da equipe de trabalho que visitávamos. Fenômeno natural? Interrogou Hilário, perplexo. Sim, pode ser natural em razão de algum desequilíbrio trazido da Terra, mas é possível que o nosso amigo esteja sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica. Olha isso. Pois Está na é. hipnose e está ruim. Nessa prolongação, nessa pós-hipnótica, então, misericórdia, né? Vigorosa sugestão pós-hipnótica, partida de algum perseguidor de grande poder sobre seus recursos mnemônicos, esses recursos lá entranhados, né, na nossa mente, na nossa alma. Gente do céu. Vou continuar aqui para a gente comentar na totalidade. Encontra-se ainda profundamente imantado as sensações físicas e a vida cerebral nele ainda é uma cópia das linhas sensoriais que deixou lá no corpo e o perispírito está ali, né, acionando. Assim considerando, é provável esteja submetido ao império de vontades estranhas e menos dignas, às quais se teria associado no mundo. Olha aí. Meu Deus, só esse slide aqui dá para a gente falar até amanhã, né? Porque essa amnésia temporária, muitas vezes depende do espírito para ele querer voltar mais rápido. E às vezes ele fica nessa condição mais tempo, lógico, sobre o hipnose de outro, sobre a ação do outro, mas quando que a gente vai tomar a coisa para a gente mesmo? Dizer, eu sou responsável por mim aqui na Terra e no mundo espiritual mais ainda, porque olha o que aconteceu com o nosso amigo sofredor aí, né? É uma lição show. Tem uma questão também de você, muitas vezes, não acreditar que existe essa possibilidade, né? De você ser, vamos dizer assim, teleguiado. Porque alguns espíritos têm a capacidade de, em alguns momentos da sua vivência, eles não só te acompanham, mas eles conseguem, através de recursos que depende da condição que ele tem capacidade de fazer isso, hipnotizar você e fazer com que você haja, tome atitudes, faça coisas assim. Vamos pensar aqui numa forma de explicar. Muitas das vezes não são espíritos, não. Por quê? Nós perdemos a consciência quando nós ficamos nervosos, por exemplo. Quando você fica muito agitado, você age diferente do normal seu. Quando você fica, às vezes, muito nervoso com alguém, você é capaz de agredir, você é capaz de fazer coisas, agressão verbal, agressão física, de todos os jeitos, né? Então, a mesma coisa de uma pessoa que está também drogado. Ela é capaz de fazer outras coisas que ela não faria se ela tivesse normal. Agora, trazendo isso para o âmbito espiritual, isso acontece e muito. E muitas das vezes, ô Célia, é tão sutil a interferência que aquela influência é capaz de fazer com que você assuma tudo aquilo plenamente, porque você tem que assumir mesmo, porque é você que está fazendo, mas a sutileza daquela influenciação te leva a você fechar um pensamento, cristalizar ele e tornar até uma vida inteira, não só uma vida, às vezes, muitas encarnações vivendo sob aquela influência. E alguns até fica no plano espiritual, trava, não consegue criar condição de reencarnar, não consegue possibilitar ajuda de espíritos mais elevados que coordenam esses departamentos aí de reencarnação, né? E tudo isso daí é possível. Aqui, nesses textos, ele vem deixando bem claro essas possibilidades. Agora,
cabe a cada um ter calma, porque nós temos um amparo muito maior do que todas essas contingências, todas essas influenciações. Tanto é que, por exemplo, que esse espírito que ele está atendendo agora, ele está nessa situação. Ele está meio que ali hipnotizado, mas ele está lá sendo ajudado. Por quê? Porque tem também outros espíritos querendo ajudar. Tem aqueles que fazem oração, que eleva o pensamento e pede a Deus que ajude aquele porque que ele ama, né? Ou seja, é o amor sendo buscando interferência também, mas para o lado bom. E nós temos, por exemplo, espíritos maravilhosos no plano espiritual. Vamos citar um aqui, Maria de Nazaré, né? Que quantos não pedem a intercessão dela por outros que cometeram, por exemplo, um suicídio, alguma coisa assim, e ela vai lá com toda essa amorosidade, coloca esse espírito no colo e traz. A gente aprende, eu não sei, eu já aprendi algumas coisas, e uma delas que não me sai da cabeça e que ficou muito claro para mim é que os espíritos superiores, quando eles resolvem, não importa qual seja o obsessor, qual seja o espírito, o poder que esse espírito tenha, se ele é um mago negro, se ele é um outro espírito que está líder de falange, quando um espírito desses, tipo Maria de Nazaré, Jesus nem se fala, então, e outros, eles se aproximam para pegar esse espírito. Quando ele chega perto, esse espírito ele vira uma criança. A energia é tão forte, do bem é tão forte, que eles pegam esse espírito, põem no colo, esse espírito vira uma criança, e eles saem com ele assim. Por quê? Ou foi uma intercessão de uma prece, de um amor muito forte, ou então, a hora que esse espírito, ele caiu a ficha dele um pouquinho, e ele elevou o pensamento, né? Esses espíritos superiores, eles se aproximam. Isso sim, a gente pode considerar uma salvação. É quando eles são acolhidos com essa amorosidade e são levados para o tratamento. E isso daqui, eu vi essa cena. É impressionante, né? Perfeito mesmo, né? E veja bem, o espírito, por mais que ele seja praticante do mal, qualquer coisa parecida, ele tem que dar os primeiros passos no rol do arrependimento, no caso, para que haja essa intercessão. E um espírito de alto gabarito, como você citou, Maria de Nazaré, Bezerra de Menezes, Chico nem se fala também, a luz é tão grande, a gente na Terra já sentiu. Eu falo por mim, porque né, chegar na frente do Chico não é muito fácil, não. Você se sentir abraçado pela aura desse homem de longe. Agora, quando um espírito de luz desse chega para o resgate necessário, aquele espírito que já começou a dar sinais de arrependimento, está recebendo N vibrações dos amigos, dos parentes, principalmente de uma mãe, não há quem... É como se diz, arrebenta as portas do céu, né? Uma oração bem feita, bem sentida. E na hora desse resgate, o espírito, por pior que ele seja, ele se volta, né? E a gente consegue, quando lê, a gente consegue imaginar a cena com uma riqueza de detalhe maravilhosa, né? Não? Eu adoro ler, como eu leio, meu Deus. É bom mesmo. Mas vamos dar sequência para ver o que eles vão, como vão tratar esse espírito. O que vai acontecer? Verdade. Céus, clamou meu colega impressionado. É possível semelhante denominação depois da morte? Como não? A morte é a continuação da vida, e na vida, que é externa, possuímos o que buscamos. A gente sai da vida para entrar na vida, né? Só morre o corpo. Então, a maioria precisa entender isso. Atendo aos nossos estudos da mediunidade, observei. Se o nosso amigo desmemorizado for conduzido ao aparelho mediúnico, manifestar-se-á, acaso assim, ignorando a identidade que lhe é própria? Perfeitamente.
e precisará de tratamento carinhoso como qualquer alienado mental comum. Exprimindo-se por algum médium que lhe dê guarida, será para qualquer doutrinador terrestre o mesmo enigma que estamos presenciando. Nesse momento, entrou conosco uma entidade em deplorável aspecto, que já é uma outra coisa, né? Mas olha isso, Lázaro. Faz seu comentário. Eles aqui estão fechando um atendimento que ainda vai acontecer, que por enquanto ele estava ali naquele diálogo no plano espiritual. Esse espírito ainda iria passar pela desobsessão, onde ele iria encontrar uma voz que ele pudesse ter um esclarecimento mais direcionado, até para ele sentir a presença, às vezes, de uma outra pessoa, de um outro espírito, de alguém que esteja se sintonizando com ele e pedindo ajuda para ele. Eles vão entrar com um novo atendimento, mas eu acho que ficou bem claro o quanto essa possibilidade que nós comentamos, né, pela ignorância, porque o espírito ele ignora a sua própria identidade, ou seja, ele já está sendo guiado, igual nós falamos, teleguiado por alguém, e ele fica sem condição de saber quem ele é. E aqui, às vezes, não sei se a gente vê, às vezes, na internet, muitos casos de pessoas pelas ruas que sumiram, né, dos seus familiares, e às vezes não sabe mais quem ele é, qual o nome dele, o que está acontecendo com ele. Existe o problema físico do equipamento, do corpo dele, a memória que ficou para trás, mas e o espírito não. O espírito ele tá separado do corpo. Ele, em alguns momentos, ele se desdobra, ele sai do corpo. E ele tem apenas, às vezes até nessa mescla de encarnações, de várias vidas, ele pode ficar realmente desintonizado da realidade dele e fica perdido. É o caso desse que eles estavam conversando. Nos estudos do livro... Nos estudos do Livro dos Espíritos, o que é nos colocado quando pergunta se os espíritos influenciam sobre nós? Aí é maioria, muito mais do que a gente pensa, normalmente são os espíritos que nos teleguiam. Então, veja, que tipo de espírito você está deixando de conduzir? É uma coisa que a gente começa aqui na Terra mesmo, né? Quando chega a perder o corpo, às vezes a imantação está tão grande que não é possível desvinculação. E se aqui na Terra você tiver um proceder melhor, você se conhecer, você estudar, se melhorar, ampliar sua vida, não só para a família e para os outros, você já está começando a se melhorar. Por isso que sai da vida e entra na vida. Aí a vida é a verdadeira vida, né? Que não tem como esconder nada. É verdade. Mas agora está chegando um aí que ele já deu uma coordenação aqui para a gente, como que ele está, né? Em deplorável aspecto. Nesse momento, retirou conosco uma entidade em deplorável aspecto. Vixe, Maria, a coisa vai melhorar agora. Vamos seguir com ele aqui para conhecê-lo. Era um homem esguio e triste, exibindo o braço direito paralítico e ressecado. Isso no espírito, ou seja, no corpo perispiritual. Olha isso. Atendendo meu olhar interrogativo, o companheiro, com quem não mais dispunha de tempo para o comentário fraterno, apenas me disse: faça uma auscultação. Repare por si mesmo. Auscultação é algo minucioso, né? Acerquei-me do amigo sofredor. Toquei-lhe a fronte e, de leve, lhe registrei a angústia. Nas recordações que lhe se haviam cristalizado no mundo mental, senti-lhe o drama interior. Fôramos com o estivador no cais, alcoólatra inveterado, e certa feita, de volta para casa, esbofeteou a face paterna, porque o velho senitor lhes provara o procedimento. Gente do céu!
Então, o que é isso aqui em suma, né? A auscultação é algo pormenorizado. Vai lá e preste atenção. Olha, escuta, reflita. No caso, ele pôs a mão na destra, né, do companheiro sofrido, deu para ele registrar esse fato de quando ele estava na Terra. Olha para isso, gente do céu. Então, mais uma vez, fica claro que a gente não escuta nada, a gente não esconde nada, nem da gente, se a gente tiver contato, muito menos do plano que a gente entra, né, depois da morte. E a lei, a lei divina, ela permite com que ela está do nosso lado. O que a gente precisa de entender é que a lei divina, ela é para o nosso bem. Isso significa que ela vai fazer com que você sinta o efeito das suas ações imediatamente. Tudo que você fizer, imediatamente você vai registrar isso na sua memória, vai registrar isso na sua mente, vai gravar nos seus corpos, no corpo perispiritual, né? E aquilo ali vai passar a promover o que vai acontecer com você dali para frente. No caso aqui, ele explicou, ele quando estava encarnado, ele esbofeteou o pai, tá? E isso daí ficou gravado, registrado na sua memória. Esse braço que promoveu esse esbofeteamento, essa agressão, adoeceu a sua memória e, a partir daí, ele mexeu com a condição da matéria perispiritual, fazendo com que o seu braço ficasse ressecado. Olha só a capacidade que a mente tem, né? Mesmo ele não querendo, ele registrou na memória isso daí, gravou e modificou o aspecto da sua condição física no perispiritual. A partir daí, você começa a pensar assim, refletir. Caramba, se uma história dessa é verídica, porque aqui ele está contando, né, que aconteceu. Se essa possibilidade existe, se você pode fazer com que essa matéria ela se transforme, isso significa que ela pode se transformar também curando um mal. Exatamente. Nós não podemos deixar de trazer o comparativo, a analogia, e começarmos, a partir daí, buscar entendimentos nesses rumos, para que você consiga equilibrar muito, muito, muito a sua mente, o máximo que você conseguir já, né? Se você não consegue, se una àqueles que podem. Quem é que pode fazer isso? Aqueles que nós temos como referência. Se una a eles. Quando você estiver passando por uma angústia, quando você estiver passando por algo assim que você tá tirando a sua realidade do sério, né? Você se una. Por quê? Se nós não temos capacidade, nós pedimos. Vamos trabalhar pelo menos a humildade já um pouquinho dentro da gente, pedir ajuda. Quando você pode estender a mão, segurar na mão daquele que está na retaguarda, segura, não deixe escapar não. Mas se puder segurar naquele que está na sua frente, não largue. Forme uma corrente e juntos não tem quem segura uma corrente do bem, Célia. Verdade. É pura verdade. E esse paralelo aí, muito importante. Assim como ressecou o braço dele por um ato que ele sabia que estava errado. Ele tinha consciência que estava errado, a gente vai ver até qual foi a força comando. É importante isso que você falou. Exatamente, a gente tem essa mesma força para nos autocurarmos. Então, uma doença que se tem, um perrengue que você esteja passando, claro que você tem que ir ao médico, tem que se submeter a medicina terrena, mas a parte de você para consigo mesmo, você buscar ajuda no lugar e fazer a sua mente funcionar, acreditar e crescer a fé é fundamental. Quantas pessoas não se curam de um câncer, uma doença mais séria? Por quê?
porque perseverou, porque fez a parte certa. Chega no plano espiritual mais leve, é claro, né? Porque já começou aqui, com o estudo, com a perseverança, que tanto nos pedem para fazer, né? Aliás, a gente tem muita lição para já sabida para colocar em prática, né, meu irmão? Você deve conhecer esse médico que chama Paulo César Frutuoso, né? Acho que você já... Ele tem muito trabalho, muita palestra, e ele deixa muito claro essa parte, porque ele traz para o seu trabalho, ele fala assim, eu já atendi, sei lá, milhares de pacientes lá no hospital, e todos os atendimentos acontecia com o plano espiritual efetivamente ali atuando e auxiliando nesses trabalhos. Não existe trabalhos do bem aqui na Terra sem que o plano espiritual não esteja ali presente, fazendo, auxiliando e promovendo a transformação, a melhora. E ele tem os estudos que mostram e registram, né? Eu acho que talvez no centro dele, até comentei com a Bíblia outro dia na gravação, no centro deles eles ainda trabalham com materialização, que é lá no Rio de Janeiro, né? E trabalhos assim, muito claro, muito prático, que já é uma prova maior de toda essa relação, que se buscassem, por exemplo, trabalhos assim, a ciência, encampando, junto, eu acho que a humanidade ela conseguiria mais rapidamente fazer essa regeneração, que a gente está em transição aí, puxa para lá, puxa para cá, cada um na sua, precisando de uma ajuda, né? De uma ajuda maior. Exatamente. E nós temos, né? É só realmente se fixar nela. E ele, como cientista brilhante, atuante como ele está conseguindo concatenar a parte espiritual com a física. Quantos médicos que ele já não colocou uma pontinha de dúvida, né? Porque o médico normalmente é cético, exatamente porque é cientista. E aí ele está fazendo um trabalho fora de série. Eu o acompanho e tiro o chapéu para ele, não é? Você falou dos médicos, está aqui o André Luiz, né? Que atuou como médico, um médico muito conceituado, aliás, e contando aqui, trabalhando aqui humildemente, trazendo esse projeto que o plano espiritual promoveu e utilizou ele para trazer, né? Eu queria só dar mais um exemplo aqui, que foi o que eu aprendi na vida, aliás, com muitas lições do Chico. E quando a gente for ao médico, fica uma dica aí para quem quiser entrar nessa, porque é o que eu fiz. Quando a gente for ao médico, normalmente a gente tem uma espera de muito ou pouco tempo, não importa, com ou sem convênio também não importa. Mas enquanto a gente espera para o médico nos atender, ao invés de ficar falando abobrinha e reclamando de tudo, a gente precisa se concentrar, pedir que esse médico tenha, ele já tem um assessoramento espiritual dele, mas para ele ver o meu caso especial. Isso aconteceu comigo, Lázaro. Eu fiz todo esse processo, pedi ao mentor do médico, que eu já sabia quem era, você está esperando, você já sabe quem é que vai te atender. E aí pedi para esse mentor para que ele, sabe, atuasse, que o médico deixasse e fosse atuado e tudo mais. Eu sentei na frente dele, começou a escrever, tal. Depois ele falou, espera aí, você não tem alguma coisa para me falar? Não é seu caso mesmo? Porque, veja bem, ele está no embalo de uma série de clientes. Se você sentar na frente dele, reclamando ou com pressa já para ir embora, você vai ter um atendimento devagar se o médico também não estiver sintonizado. E se ele tiver, ele dá uma parada. Qual foi o seu caso agora? Falei assim, então tá, doutor. Aí contei o que eu precisava. Então. Aí rasgou o que ele tinha escrito. Olha para isso. Ele já estava no automático. Mas como havia feito todo esse pedido, a gente fez com calma e tudo mais, a coisa foi tomando conta. Então, eu acho que é uma dica para a gente, quando tem que ir ao médico, usar isso que auxilia aquele médico. A gente, quando pede isso, o hospital todo clareia, você ajuda o amigo que está do lado também esperando, porque você está com um pensamento elevado, você está pedindo por você. E aí pede pelo outro também, por que não, né? Muito legal. Verdade, é isso mesmo. São experiências que a gente vivencia e
E com esse pouquinho de experiência que a gente vai tendo, eu tenho buscado, todas as vezes que eu vou para uma reunião ou que seja um cliente no trabalho profissional seu, ou que seja, por exemplo, um trabalho que você vai iniciar, antes, eu tenho feito isso, e isso tem me deixado muito em paz, e tenho tido sucesso nos contatos, em tudo. Você para um pouco antes e se liga num plano maior, se liga naqueles que podem te ajudar. E também a gente respeitando, né, aquele que você vai estar junto ali, lidando com interesses, cada um com seus interesses, mas fazer com que harmonize os interesses, e isso dá uma vertente muito boa, ajuda demais, para que o caminho, pelo menos, se abra na direção mais correta, mais certa, e as possibilidades de mútua ajuda aconteçam. É isso que você disse, né? Vamos tentar, pelo menos, ter procedimentos que possam nos ajudar. Exatamente. E, na verdade, é simples, né? Basta a gente colocar em prática o que a gente já sabe. Então, vamos lá. Então, aqui nós vimos, voltando ao texto, que ele fez, o braço dele ficou daquele jeito, porque ele ficou com a sua memória presa no passado, né? Exato. Então, vamos ao próximo. Tem um pouco mais de detalhe. Sim. Vamos lá. Então, ele deu uma bofetada no pai, o ancião. Tá? Incapaz de revidar, o ancião, cuspindo sangue, praguejou desapiedado. Então, também era um pai carente também. Sim. E, ao receber o tapa, olha o que ele falou. Infame, o teu braço cruel será transformado em galho seco. Maldito sejas. Quero falar daqui a pouquinho sobre essa fala forte. Tá, ouvindo as palavras que se fizeram seguidas por terríveis actos de forças hipnotizantes, o mísero tornou a via pública, sucessionado pela maldição recebida. Depericando para esquecer. Cambaleante foi vitimado num desastre de bonde, no qual veio a perder o braço. Naquele tempo tinha bonde, né? Então, doido e pela maldição sofrida, e ainda bêbado, deu no que deu. Sobreviveu por alguns anos, coagulando tudo no próprio pensamento, a ideia de que a expressão paternal tivera a força de uma horte vingativa a se implantar no fundo da alma, e por isso, ao desencarnar, recuperara o membro dantes mutilado a pender-lhe, ressecado e inerte, no corpo pelo espírito. Gente, a gente sempre sabe que palavras têm força. Por isso, eu, como mãe, professora, educanda, tal, o que eu falo sempre? Pensa no que vai falar. Claro que a gente deve imprimir a força necessária. E como palavra tem força, se você quiser fazer uma maldição, como o velho fez, cuspindo sangue, humilhado por um filho, né? Ele foi dar um conselho, ele, naquela força, naquele momento, ele praguejou. Muitas vezes, eu acho que a maioria do pessoal sabe que eu sou operadora de mesa quântica, na hora que a gente está fazendo esse trabalho, o pessoal pergunta, mas macumba pega? Praga pega? Se você estiver na sintonia, se você estiver naquele mesmo barco, com certeza pega. E esse aqui é um exemplo claro, ele saiu da vida levando esse peso, passou para o corpo perispiritual, toda a maldição que lhe foi jogada, né? Numa hora de desespero desse pai que se sentiu humilhado, ultrajado e etc. Então, como palavra tem força, nós temos que abandonar o palavreado chulo, coisa que não tem importância, coisa que a gente repete por repetir. Eu estou sempre corrigindo as pessoas até falam, Célia, você não deixou de ser professora, mas não vou deixar nunca. E aí você dá uma palhinha. Se você fala uma besteira, fala um palavrão, isso tudo fica vertendo na sua aura. Para quê? Agora, uma força como o pai fez,
O oposto disso é o que uma mãe faz, uma avó. Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus, etc, etc. Tudo legal. Olha quanta conexão, né? Sim. Colocar Deus na nossa mente é sempre bom. E também é importante que nós façamos isso de coração, né? Não só da boca para fora. Mas aqui tem várias coisas interessantes que a gente poderia falar. Primeiro da parte mais técnica, né? Porque o que aconteceu? Depois que ele esbofeteou o pai e o pai praguejou para que ele se transformasse num galho seco, né? Que seu braço transformasse num galho seco, isso ficou preso na mente dele. E ele saiu dali cheio de deformidades aí nos seus pensamentos, acabou sofrendo um acidente e perdeu o braço. Então, nesse acidente com o bonde que ele teve, o braço dele foi cortado. E aí depois ele ainda viveu um tempo, mas ele desencarnou. E a hora que ele desencarnou, o seu perispírito foi reconstituído dentro do que ele tinha na memória, né? Cristalizado ali, aquilo que o pai falou. Ele gravou aquilo ficou cristalizado e ele recuperou o perispírito, o braço retornou para o perispírito dele inteirinho ali, na forma com que a mente dele permitiu. Então, basicamente, né, são situações assim que, se a gente for estudar a ciência espírita, nós vamos aprender sobre essas possibilidades do que a mente consegue fazer. Tanto é que pode até plasmar um novo corpo. Não tem muitos espíritos que a gente vê escrito, né, que ele, depois que ele desencarnou, ele se renovou, ele ficou mais moço. Que aí alguém fazendo a leitura, alguém que tem mediunidade de clarividência, olhando, e fala assim, nossa, nem parece a mesma pessoa, porque remoçou, ficou mais novo. A gente vê, e tem muitos espíritos assim nas obras que a gente estuda, que é relatado. A Maria de Nazaré mesmo é alguém que aconteceu exatamente isso, né? A imagem que a gente tem dela é uma imagem mais renovada do que aquela que foi passada quando ela ainda estava aqui. E muitos outros. Verdade. Ou seja, as possibilidades que existem no ser divino criado por Deus, só pode ser alguém com uma capacidade imensurável e que a gente ainda está trilhando esse caminho para que conquistemos essas possibilidades maiores depois. Porém, é bom a gente saber que existe tudo isso a ser vivido no caminho nosso, né? E aqui, é claro, aquilo que você falou, né? As dúvidas que a gente tem, das coisas que a gente vive, do que nós ouvimos, do que nós traímos para a nossa vida, o que nós fazemos com que ela se torne realidade, o que nós podemos já separar dentro da nossa mente e não deixarmos com que certas coisas façam diferença na nossa vida. Porque se nós deixarmos, nós vamos vivenciar aquilo ali. Nós vamos estar simplesmente entregando a nossa vida para um pensamento. E esse pensamento, Célia, via de regra, somos nós mesmos que criamos formas, e essas formas, elas nos conduzem em função do nosso sentimento. Se a gente tem um sentimento controverso tal, que ele possa nos levar para baixo, nós vamos criar formas de pensamento que vão nos guiar e a gente dificilmente vai conseguir sair desse novelinho que a gente fez. Então, é importante que a gente busque esses... Né? É importante que a gente busque esses esclarecimentos, porque nós temos a possibilidade, e a possibilidade maior somos nós mesmos. Por que nós vamos nos deixar enveredar, acontecer o que nós estamos claramente enxergando ali que está acontecendo? Por quê? Essas perguntas é para elas ficarem dentro da gente, fazendo morada, e que nós possamos
buscar aí mais conhecimentos para esclarecer-nos. Por isso que a gente fica. Eu estava essa semana na Casa Espírita estudando, a semana passada, na Casa Espírita, estudando o Livro dos Espíritos. E nós estamos numa época onde os alunos, as pessoas que vêm procurar o estudo, elas estão escassas. E aí, de repente, apareceram, eu estava lá, eu pensei, hoje eu acho que não vem ninguém. Estava só eu lá aguardando chegar a hora do estudo, né? Eu falei assim, a minha expectativa hoje é que não vem ninguém. Aí, de repente, entra 2 pessoas para estudar. Eu fiquei feliz da vida, falei, vamos entrar, vamos estudar, vamos sentar aqui, nós 3, vamos estudar. Né? E com as pessoas que eu estava estudando a obra, a gente já estava na pergunta, sei lá, 400 e tantos, né, do livro. Como não foi ninguém, veio 2 pessoas novas. Eu falei, vamos começar da 1. Vamos começar de novo da pergunta 1. Porque essas pessoas vieram agora, não tem condições de eu dar sequência numa turma, depois, quando chegar outra, a gente vê o que faz. Aí você começa a estudar a pergunta 1, já com pessoas diferentes daquelas que normalmente estavam, e aí você começa a entender um pouquinho mais. Olha só que diferença, você começa a entender um pouquinho mais no recomeço. Então, é legal que a gente deixe essas perguntas para nossas reflexões e vamos buscar ali uma maneira melhor de conduzir a vida, porque cada dia é um dia novo, é um dia diferente, e você pode, a partir do mesmo caminho que a sua vida que você está vivendo essa daqui, você enveredar por um rumo que te deixa em paz, né? Que te faça você ter ali momentos novos, que a gente precisa de fazer isso, momentos novos na nossa vida. Nós podemos nos renovar a cada dia. O que a gente não pode deixar é de perder essa esperança dentro de nós. Senão eu acordo e falo assim, vai ser outro dia igual. Eu vou vivenciar outro dia daquele jeito. Eu vou ser... Aí você ainda coloca Deus no meio, né? Meu Deus, por que de novo um novo dia? Cara, você podia olhar assim, meu Deus, que bom que tem um novo dia. Isso me lembra muito a história daquela pessoa que trabalhava numa fábrica de calçados e ela foi mandada para um país lá na África para ela ver se dava para implantar ali uma fábrica de calçados. Ele foi para lá, chegou lá, viu todo mundo descalço. Ele voltou e falou, não tem jeito, lá não dá certo, ninguém usa calçado. Aí o dono da fábrica pegou outro e mandou para lá, vai lá você agora e volta aqui e me diz alguma coisa. A pessoa voltou e falou assim, ó, lá é o lugar certo, ninguém tem calçado, nós vamos vender calçado a rodo. Ou seja, nós precisamos de pegar o novo dia e ter uma reflexão melhor, fazer ele um dia melhor. E isso, Célia, é viver de uma forma onde nós buscamos sentido na vida, né? Mas é isso. Então, aqui, já deu para perceber, nós não fugimos. Falamos bastante, mas não fugimos do contexto aqui. Né? Está tudo encaixado. Está tudo encaixado. Eu gostaria de deixar a frase para nesse momento, de dizer, somos o que pensamos, e de acordo com tudo que a gente vive. Então, o que você é? O que você quer ser? E dá para se melhorar a partir de hoje, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu ignorava que era tudo isso. Ótimo, a partir de hoje, muda, não é verdade? Faça o seu melhor, como você falou. A cada manhã que acordar, em vez de se espraguejar porque está cedo, está tarde, chovendo ou não, agradecer e se colocar à disposição, porque será mais um dia de ensinamento, de provas, expiações, para a gente passar por ela com a melhor nota possível. É verdade. Vamos ver agora a sequência. Não é? Só faltam 2 slides para a gente encerrar. Vamos nessa. Mas também está na hora, está gostoso, né? Legal que a gente não tem pressa, os comentários vêm vindo, e depois eu deixo aqui ainda a sugestão para aqueles que tiverem
alguma dúvida, deixar lançado lá, né? Que está muito legal. Pessoas às vezes elogiam, colocam o que entendeu, o que não entendeu. Isso é bom que engrandece o texto, né? Verdade. Na continuação. Enquanto refletia, nosso orientador reaproximou-se de nós e, percebendo quanto se passava, informou. É um caso de reajuste difícil, reclamando tempo e tolerância. E, afagando os ombros do paralítico, acentuou. Nosso amigo traz a mente subjugada pelo remorso com que ambientou nele a mesma maldição recebida. Exige carinho para refazer-se. Sem despreocupar-se do tema que nos prendia a atenção, inquiriu. Se o companheiro utilizasse da organização mediúnica, transmitirá ao receptor humano as sensações de que se acha investido? Ah, isso é muito legal também, né? Isso é muito legal. Só quero pensar aqui, no início do meu desenvolvimento mediúnico, eu tenho problema cardíaco. E eu fui justamente desenvolver a mediunidade para me melhorar, porque eu não operaria. Foi uma sugestão, um aconselhamento espiritual que eu recebi. Muito nova. Aí eu falei, eu fui por ir. Então, quando eu estava na mesa e que eu senti o coração disparar, eu falava, ah, meu Deus, eu vou morrer, isso é coisa minha, porque eu tenho problema de coração. Depois que me orientaram, me acalmaram, falaram, muitas das coisas que você vai sentir não é seu. Relaxe, de passagem, como a gente falava, né? Hoje em dia a gente fala passividade, e seja um instrumento do bem, que depois você não fica com sequela nenhuma. Foi maravilhoso, que a partir daí, meu amigo, eu falei, já sei que eu vou deixar rolar, como diz. Então, é o que está dizendo aqui no nosso estudo. É verdade. Então, aqui, eu só vou reler esse último parágrafo. Se esse companheiro utilizar-se da organização mediúnica, transmitirá ao receptor humano a sensação que ele acha investido? É isso que você falou, né? O médium, cada um tem um tipo de mediunidade, cada um permite também que aconteça de determinadas formas, mas essa possibilidade, ela é real. Quem trabalha, você que trabalha na mediunidade desse jeito e sente isso, eu também, quando eu estou trabalhando, eu também sinto, vamos dizer assim, a sensação do que está acontecendo com o espírito em função da sua condição física até, né? Essa possibilidade de sentir, por exemplo, se o espírito está com uma dor num determinado ponto do seu perispírito, isso eu sinto, mas com o passar do tempo, você vai controlando isso para que você sinta aquilo, mas já tenha consciência de que não tem nada a ver com você. Tá? Agora, na verdade, a maioria das pessoas tem essa mediunidade, a maioria tem essa mediunidade e não se apercebe disso no dia a dia. E aí acaba com dores, com desconfortos em geral. E você acaba também cultivando vícios por conta disso. Porque se você sente uma dor, se você sente esse tipo de coisa, e você fala assim, eu preciso te tratar disso, aonde você vai? Direto para a farmácia. Verdade. Sinto Aí você está tratando da dor do espírito. Com remédio material. Nada a ver, né? Então, esse tipo de condição, quando a gente fala, parece que nós estamos devagando, né? Parece que nós não estamos refletindo certo. Mas é algo real. Agora, o que acontece, isso daí eu vou repetir, Célia, porque isso vai ficar bem claro aqui. Você está tratando da dor do espírito com remédio da matéria, a maioria das vezes. Isso vira vício. Verdade. Isso vira vício, isso vira dependência química.
E se a pessoa já perceber ou for estudar, focar, quem sabe, ela fica sabendo que ela precisa só relaxar, se instruir, estar num lugar onde confie, para que haja ajuda. Porque muitas vezes o nosso mentor espiritual, mais o mentor da pessoa necessitada, deixa ele perto da gente, justamente para a gente minimizando ou estar sintonizando melhor para uma reunião ele poder se manifestar. Aí o que o médico que não estuda faz? Aí estou mal, não vou para a casa espírita. E todo o planejamento tem que recomeçar com outro médico, porque esse médico não se instruiu, não perguntou, não se orientou, não estudou. É isso. Outra coisa que tem aqui nesse texto, nesse slide, que fala sobre que, no caso desse espírito aqui, ele está com a mente subjugada, mas subjugada não é por outro espírito, não. Subjugada por ele mesmo, pelo remorso do que ele fez com o pai. A partir do momento que ele agrediu o pai, o remorso dele foi tão grande, que ele se perdeu nesse caminho. Depois que ele desencarnou, aconteceu tudo isso que nós estamos vendo aí, que está sendo relatado, né? No seu perispírito. Ou seja, se a gente deixa alguns sentimentos, algumas coisas dessas, por exemplo, o remorso, o ódio, o medo, e muitos outros, tomar conta da gente, nós certamente estaremos lesando alguma parte do nosso corpo espiritual. Primeiro, isso daí, sem contar na parte mental que fica com a condição difícil de ser reajustada, né? Regenerada. Mas é isso daí que ele falou. É um caso de reajuste difícil. Então, daqui, podemos ir para o último slide agora, para fechar o nosso estudo de hoje? Vamos lá. Bora aí, com todos os comentários, né? Uhum. Sim, a resposta, né, de dizer se o seu aparelho mediúnico, se o médico sentiria. Sim, elucidou o assistente. Refletirá no instrumento passivo, as impressões que o possuem, os processos de imantação em que se baseia o serviço de intercâmbio. Intercâmbio, o mundo espiritual, o material, por isso que o médium vai fazer essa parte toda de sensibilidade. Sorriu bondoso e acrescentou: no entanto, não nos percamos agora nos casos particulares. Cada entidade menos equilibrada de quando se acham reunidas aqui traz consigo inquietantes experiências. Observemos do plano mais alto. E conduziu-me à cabeceira da mesa, onde o nosso amigo Raul Silva ia começar o serviço de oração. Ai, que gostoso! Só no capítulo 15 que o pessoal vai ver o restante, né? Mas olha que gostoso acompanhar isso à parte e falar, bom, materialmente é isso que acontece. E do plano espiritual, que vai ser o capítulo 5, é muito interessante ver de outro prisma. Assim como é muito interessante, quando a gente está com problema sério, a gente poder se abster, respirar um pouquinho, sair um pouco do problema para enxergá-lo de longe, coisa que pouca gente faz e fica se enredando naquele problema, e a espiritualidade está esperando que a gente tenha calma, confie, para poder olhar a coisa de um outro ângulo. Tudo isso faz parte, é maravilhoso, né? Olha, a vida, ela nos possibilita tudo que nós precisamos. Às vezes você não entende o que está acontecendo. Por que que na minha vida, nesse momento, está acontecendo desse jeito? Está me contrariando, está fazendo com que eu tenha que tomar atitudes diferentes daquelas que eu gostaria que fosse assim. Por quê? Por quê? É lógico que tudo que acontece você plantou em algum lugar e está colhendo. Mas será que nós precisamos de nos revoltar por conta de que está sendo daquele jeito? Não. Vamos buscar uma forma de enxergar o que tem de bom ali, naquele momento. Se está acontecendo daquele jeito, algum proveito eu posso tirar disso. Com certeza. Então, aqui, agora na história, no próximo capítulo, eles vão mostrar
já um outro lado de assistência, onde, por exemplo, o dirigente da reunião, ele vai estar assistido de certa forma para poder enxergar com um prisma todas aquelas dificuldades que os espíritos estão aproveitando, ele vai conseguir aproveitar e mostrar o que tem de bom em tudo aquilo ali, como a vida faz com a gente, né? Então, Célia, nós chegamos aqui no final do nosso estudo do capítulo. Eu sou muito grato por você ter participado. Obrigado mesmo. Será novamente convocada para outros, se Deus assim nos permitir. E peço a você que faça aí os seus últimos comentários no estudo de hoje e a prece final para nós encerrarmos essa gravação. Ok. Então, eu quero te agradecer mais uma vez a chance de poder estudarmos juntos, porque estudar a gente estuda, né? Cada um dos seus grupos. Eu vi você fazendo outras lives essa semana, live do Evangelho e tudo mais. É maravilhoso. Mas essa chance de eu estar aqui fazendo um pouquinho só essa parte e também interagindo, reaprendendo e aprendendo coisas a mais, eu só tenho que agradecer a você a chance e aos nossos bons amigos por nos proporcionar, apesar da distância, fazer tudo isso. Tá? E, então, eu convido a você que está aqui, mas nós temos uma pleia de amigos, espíritos irmãos, torcendo pelo estudo de cada grupo, e o nosso não é diferenciado. Eu só quero agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, esse mestre amado, a todos os espíritos, principalmente os nossos guardiões, que nos assessoraram, que nos ajudam para que a gente possa fazer o melhor, deixando aí para quem vem depois o estudo, o comentário, a nossa boa vontade, a nossa fé crescente. Bons amigos e protetores, nossos zelosos e guardadores, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre nos rege, guarda, governa, ilumine, que assim seja. Graças a Deus.